Olá, eu sou a Carolina Matsui e no SaúdeCast de hoje a gente vai ter uma conversinha com o Dr. Heron Gonzaga sobre formação médica e atendimento especializado, principalmente na dermatologia. Obrigada, doutor, por ter vindo. É uma grande honra ter o senhor aqui. Olá, Carol. Eu agradeço muito a oportunidade que eu estou recebendo de estar aqui conversando com você sobre esses temas tão importantes para a nossa profissão e, consequentemente, para a população. A medicina realmente é uma profissão, assim, você coloca, né, desse desafio, mas assim, tudo na vida é um desafio, né? Então a nossa profissão, a medicina é uma profissão milenar. É uma profissão milenar que o significado da medicina vem de medere. Medere é estar ao lado. Então, na realidade, qual é o nosso papel? Para a gente poder participar da formação do médico, a gente tem que entender o que é a medicina e qual é a missão da medicina. Então, a missão da medicina não é curar. Curar é um processo que participa o médico, que participa a medicina, que participa o paciente, que participa todos os determinantes de saúde e de doença. Então, ela é muito mais que isso, porque ela está ao lado do paciente. Eu acho que, fazendo uma analogia, a missão do professor é estar ao lado do estudante, estar ao lado do aluno, é estar trabalhando esse desenvolvimento, que é claro que cada estudante vai ter um tempo, cada estudante está no momento, né? Então, assim, nós temos na formação, a gente tem que dar igual para todos, mas entender que cada aluno, cada estudante vai ter um desenvolvimento diferente. E se realmente quiser ser médico, todo mundo vai chegar no momento de estar preparado. Preparado não existe ninguém preparado, né? Todo mundo está se preparando sempre, né? Agora em 2024 completei 40 anos de medicina e eu me sinto um estudante, né? Um estudante para aprender. Eu aprendo com os estudantes muito, né? Ele me moderniza e o estudante ele me traz para o tempo que a gente está vivendo, né, e vivendo toda essa experiência. Tem estudante que está mais disponível para a gente fazer as trocas. Tem estudante que está menos disponível. Mas, por exemplo, é uma coisa que a gente fala, eu li ontem, né, que não existe uma felicidade, existe momentos de alegria. Eu tenho muitos momentos de alegria. Momentos de alegria em participar da formação do estudante, é um prazer vir, né? Eu costumo, né, ter aquela aula que a gente dá, né, para o 4º ano, que começa às 7h30, e numa cidade como São Paulo, a gente às vezes levantou às 6h20, 6h30 da manhã para poder estar aqui. E assim, isso é uma conversa que eu converso muito com os estudantes, né? Que fala assim, eu gostaria de levantar mais tarde, porque eu levantava sempre às 6h30 da manhã. Que hora que o senhor gostaria de levantar? 7h30. Eles falam, por favor, professor, 7h30 é muito cedo, né? Então, é assim, tem aquela coisa, eu vou levantar. Mas quando eu chego, encontro os estudantes, eu ganho vida, porque tem troca. Então, eu acho que na formação, para a gente contribuir, tem que ter troca. Tem que ter troca e você tem que se disponibilizar para o estudante. E o estudante tem que estar disponibilizado para poder fazer o desenvolvimento. Claro que o professor ele é um orientador de estudo. A aprendizagem mesmo, ela vem da pessoa, né, do aprendiz. E é claro que a gente também está aprendendo, né? Certo, muito bacana que o senhor falou 40 anos de profissão, 40 anos não são 40 dias, né? É uma jornada. E eu gostaria de saber, assim, se o senhor percebe alguma mudança no comportamento dos alunos de antigamente para os de hoje, assim, essa questão de estar sempre aprendendo ainda continua na mentalidade dos alunos, o senhor acredita nisso? Eu acredito que é uma coisa meio inerente da medicina. Você estar sempre aprendendo, né? Porque, assim, nada é estável, né? Eu faço análise, né? Foi até uma coisa que eu discuti,
que apareceu na sessão essa semana. Não tem nada estável, nada na vida é estável. Se você está vivo, é instável, né? Então, assim, e a medicina é muito claro, sempre com coisas novas, sempre com avanços, né? A gente teve muitos avanços. Então, pegar nesses 40 anos, então começa a biologia molecular, aí chega nos anos 2000, aqueles avanços vêm para as medicações novas, então ela revolucionou. Nós temos eu vou falar aqui, uma outra medicina. Por exemplo, os pacientes transplantados, né? A sobrevivência do transplantado, o uso dos imunossupressores, com as consequências dos imunossupressores. Por exemplo, tem um ambulatório, eu não participo desse ambulatório diretamente, mas sempre que eu posso eu fico lá, sabe? Acaba o ambulatório que eu estou participando, eu fico para ver. Temos um ambulatório de transplantados na dermatologia. É uma outra medicina. Então, esses pacientes eles estão sujeitos a ter riscos de cânceres aumentados, de cânceres de pele, e que se manifestam assim com tamanhos muito maior, sabe? Lesões que normalmente seria assim de 1 centímetro, vem com 5, 10 centímetros, sabe? Numa evolução muito mais rápida. Então, assim, não dá realmente... Para você estar vivo, você não pode estar parado. Porque tudo, né? A biologia é tudo rápida, né? Se renova, né? Então, a vida, ela é de renovação. Eu acho, assim, realmente muita diferença. Então, por exemplo, na minha formação, né? Que 79 e 84, era muito passiva. Então, a gente ficava ali, os professores vindo, apresentando, transmissão passiva. Uma coisa que o estudante de hoje, ele não aguenta. Porque ele vive um outro momento, ele tem acesso a vídeos, costumo falar, né, que a gente tem uma biblioteca universal no celular. Sim. Você entra lá, você vai entrar no PubMed, né, que ele reúne as melhores publicações do mundo. Você tem lá pelo menos o resumo e muitas vezes o trabalho na íntegra. Tá? Então, é muito diferente. Então, hoje é possível até não ficar estudando com livros, porque você tem textos, né? Eu via na televisão um jornalista, né? O Otávio Guedes falando assim que a gente que é da geração nem analógico, nem digital, né? Hoje como eu me incluo, né? Mas assim, não tem como você não ser digital. O meu primeiro e-mail, quem abriu foi um aluno meu da graduação, quando eu trabalhava na Faculdade de Odontologia de Araraquara, e tinha um aluno de orientação de iniciação científica, e falou: qual é o seu e-mail, professor? Eu não tenho. Como não tem? Isso em 1996. Vamos abrir. Sentamos no computador e ele abriu. Era um Hotmail. Meu primeiro e-mail que eu tive. Então, eu tenho e-mail. O WhatsApp foi muito fácil porque eu usava muito o Messenger, né? A comunicação. Então, eu acho que eu estou no momento, mas é diferente. É diferente. Por isso que a gente é neném mesmo. Por exemplo, eu não gosto de ler livro digital. Eu gosto de ler livro impresso. Uma coisa que eu vou ter que também me modernizar, né? Porque a gente não tem mais espaços para guardar tanta coisa, né? Sim, nossa, que interessante, né? O passar do tempo vai mudando e as pessoas têm que acompanhar, né? É muito interessante que o senhor consegue acompanhar, e uma coisa que eu queria falar também é que o senhor é bastante ativo nas redes sociais, né? Eu acho isso muito bacana e é uma coisa que o senhor adquiriu, né? No começo não tinha isso, né? Como que foi esse processo? Foi assim, né? Porque eu lembro que acho que teve Orkut, né? Orkut tinha aquelas comunidades, eu não cheguei a ter Orkut, né? Não cheguei a ter, aí falavam do Orkut e tudo. E tinha um pouco, no Orkut tinha muito aquela coisa da cultura do extremo, né? Eu amo tal pessoa, eu odeio tal pessoa. Eu falei, não quero isso não. Depois aí, porque assim, eu fiz a graduação em medicina, né? O mestrado em patologia bucal, num curso de odontologia, o mestrado e o doutorado o doutorado e o pós-doutorado em dermatologia aqui na Escola Paulista de Medicina. E aí eu fiz um segundo mestrado e doutorado em direitos humanos, que eu fiz em Sevilha. E tinha uma comunicação que eles usavam paralelo a como que é mesmo?
paralelo a essa comunicação que a gente tinha, que era pelo Facebook. Então, eu tive que abrir um Facebook para isso. Certo. E aí foi... Quando eu voltei, aí os alunos de graduação, esse contato, falam assim, qual é o seu Instagram, professor? Ah, eu não tenho. E aí eu criei um Instagram. Foi aí mais ou menos 2013, mas era um Instagram, era pessoal, meio profissional, que eu divulgava as coisas que eu estava fazendo na universidade. Quando eu vim aqui para a Escola Paulista de Medicina, eu precisava fazer uma divulgação do que eu fazia como professor, mas do que eu fazia também como médico em consultório, né, na minha atividade privada. E assim, hoje a rede social é uma forma. E eu criei para isso. E aí comecei a fazer os vídeos, comecei a aprender a fazer. Aliás, eu estou aprendendo, né? Como a gente já falou logo no começo, a gente vive um processo de aprendizagem. E aí acabou viralizando um vídeo, né? Então eu acabei tendo bastante seguidor e tô aprendendo. A gente está sempre aprendendo. Nossa, que interessante. O senhor poderia dar, assim, alguma dica para os alunos que estão começando agora, assim? O senhor eu acho muito importante, assim, você ter esse perfil na rede social, mostrar quem você é, mostrar o seu trabalho, mas também tem algumas coisas delicadas, né? Não pode mostrar determinada coisa, determinado procedimento, mas o senhor faz isso com muita sabedoria, assim. É um perfil bastante popular, acessível e muito respeitoso, assim, com a medicina, né? Eu acho que esse é o ponto, super importante, porque a gente tem visto coisas assim muito vou chamar de inadequadas, né? Nem sei qual é o termo certo, na rede social. Na rede social, área médica, na rede social de estudantes de medicina, vários estudantes fizeram coisas assim muito que não deveriam ter feito, né? Então eu acho assim, esse é um ponto crucial para você trabalhar com a rede social. Primeiro, trabalhar sempre com a verdade. Então, assim, baseado em ciência, né? Não ir na fake news. Sempre que possível, colocar referência. Falar com delicadeza, assim, tipo, com respeito, igual você falou. Não expor pacientes. Por exemplo, na minha rede social, eu não ponho fotos de paciente. Eu ponho fotos que já estão na rede social, que estão disponibilizadas para colocar, né? Porque tem uma forma, né? Você pode ver o que é disponibilizado e a forma que não é disponibilizado. Porque se não está disponibilizado, tem direito autoral. Então você não pode pôr coisas que têm direito autoral. Agora, aquilo que está disponibilizado para usar, você pode utilizar. Então, essa imagem é uma coisa, né? Porque a dermatologia, voltando para a minha especialidade, é uma área da medicina muito de imagem, né? Tem até o Bergson, é um filósofo, né? Ele que é um meio contemporâneo do Freud, e ele coloca que as memórias todas vêm de imagem. Estão todas no universo. Isso é a cara da dermatologia, né? Porque a dermatologia, ela é uma área da medicina, então ela é medicina, tá? Olha, a gente tem que ser muito cuidadoso para entender que para ser dermatologista tem que ser médico, tá? Primeira coisa, tem que ser médico. Tem que ser médico, tem que ter CRM, registro no Conselho Regional de Medicina, e você vai fazer uma formação, tá? No caso, fazer de preferência uma residência médica, que vai ter um ingresso no concurso de residência, 3 anos de formação. E aí quando você faz a residência, você vai ter um registro, RQE, Registro de Qualificação de Especialista, que nessas residências credenciadas pela SBD e pelo MEC, você já sai com esse registro. Mas, em regra, né, veja assim, os nossos médicos residentes aqui da Escola Paulista, em regra, ainda presta a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Né? Se você não fez uma residência, você fez um estágio reconhecido pela sociedade, aí depois você vai ter que prestar esse título de especialista para ter o RQE.
E esse RQE que fala que você é especialista, né? Gosto assim, a mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que mostrar que ela é honesta. O dermatologista ou qualquer outro especialista, não basta falar que ele é. Ele tem que provar. E ele prova com o RQE. E a população? A população pode saber o que é isso. Como acha? Ela entra no site do Conselho Federal de Medicina e ela coloca o nome do médico. Se ele for médico, o nome dele está ali. Porque se não tiver, ele não é médico. Ou ele pode até ter feito medicina, mas ele parou de exercer a medicina, sei lá, várias outras razões que não veio o caso nesse momento discutir. Mas se o nome dele está ali, ele não é médico. Não está ali, ele não é médico, então ele está ali. E aí quando você acessa, põe no nome dele, você vai acessar, vem todas as informações assim sobre ele. O nome completo dele, o número dele no Conselho Regional de Medicina que ele está registrado, e se ele for especialista, vai ter o RQE, e que especialidade ele tem RQE, tá? Então, assim, eu acho que porque assim, nesse momento a gente tem muitas pessoas que realmente não são especialistas. Então, eu vejo assim, você colocou da minha rede social, é muito frequente eu falar, a pessoa escreve e fala, olha, você tem que procurar um dermatologista. Porque a rede social ela não é para fazer consulta. Inclusive, é proibido. Fala, consulta online, existe consulta online, é permitido consulta online, mas você tem que ter plataformas próprias para isso. Que não é plataforma de Instagram, de YouTube, de TikTok, né? Aí a pessoa falou, isso, eu respondo, isso você vai ter que procurar um dermatologista. Não, eu já fui em vários. Será que você foi mesmo? Né? Porque não basta a pessoa falar que ela colocar uma placa. Por exemplo, a pessoa não pode nem escrever dermatologista, mas a gente vê, às vezes a pessoa escreve dermatologia. Já vi isso na rede social mesmo. Dermatologia. Essa era uma dúvida. Não, para o dermatologista, que escreveu dermatologista, ele tem que ter RQE. Registro de Qualificação de Especialista. Né? O dermatologia, então, seria uma forma de driblar o título de especialista. Se bem que agora saiu uma normativa em 2024 que qualquer coisa que você for numa rede social, você tem que pôr o CRM e o RQE. Pode ver, que nos meus vídeos eu sempre coloco essa caixinha. Tá? Além de estar lá no perfil da rede. Tá? Você economiza palavras em outras coisas, mas tem que ter o CRM e o RQE se você está falando que é especialista, né? Você não está falando, está falando que é médico, né? Você pode colocar só o CRM. E é importante isso para também diminuir o charlatanismo dentro da rede social, né? Porque parece que hoje todo mundo é um grande especialista em qualquer tipo de assunto, né? Tudo que viraliza parece que do nada criam grandes especialistas sobre aquele assunto, mas que não é real, né? E eu adorei esse ensinamento de buscar o profissional no site e saber, até para uma segurança sua, né? De ter o direito de passar realmente com um especialista, no caso, e é uma jornada, e é bom também para respeitar também, né? Essa jornada do profissional que fica anos estudando, né? É uma preparação de muito tempo, né? Não é assim. Eu falo assim, quando você resolve fazer o curso de medicina, você tem que estar consciente que é um caminho. Aí, esse caminho começou lá no primeiro ano da faculdade, né? Aí, no sexto ano, vai finalizar, agora vai finalizar a primeira parte da preparação. Depois, o médico residente, ele é médico, tá? Então, na realidade, é um profissional. Você fala, é diferente, não é igual quando você está no sexto ano. É uma pessoa que tem responsabilidades maiores, né? E ela ainda, naquele momento, ela conta com uma pessoa mais experiente que vai estar auxiliando e vai estar dividindo responsabilidade também.
Então, quando um paciente é atendido num programa de residência pelo médico residente, tem ali o preceptor que está respaldando ele, tá? Então, não é igual você falar, nossa, você é estudante a vida inteira, você vai ser um estudante profissional. Depois, um estudante profissional. Um estudante que, inclusive, não é só os acadêmicos que são as pessoas melhores preparadas. Essa é uma opinião minha. Tem pessoas muito preparadas. Claro que ela não vai ter paper, ela não vai ter qualis, ela não vai estar interessada no Lattes, né? Porque é claro que se você está na academia, você tem que cuidar de tudo isso. Mas ela é uma pessoa preparada, ela é uma pessoa que estuda. Eu conheço pessoas que leem artigos. Não é que só vão no congresso, né? No congresso, cada conferência... Desculpa. A conferência é muito... Às vezes é muito curta, né? Então ali... Tal, né? Então fotografa. Tem gente que fotografa as referências e lê o artigo. Então a gente tem profissional muito bem preparado para atender. E tem profissional... É como na vida. Porque a nossa profissão, ela não é diferente das outras, né? Porque, inclusive, eu nem considero a medicina a profissão mais importante. Costumo falar, eu tenho 2 irmãs dentistas. Uma já faleceu e outra não. Quando eu tô com dor de dente, eu não quero um médico. Eu quero um dentista, não é? Eu quero um dentista. Então, assim, todas as profissões são importantes. A gente não é melhor que os outros. Porque ficou muito tempo a medicina como um topo. Nossa, é quase Deus. Não, não é Deus. A gente é médico. A gente é um profissional que tem que estar muito bem formado, muito bem preparado e que tem que ter também uma relação médico-paciente muito boa. Tá? Porque senão você não vai chegar no paciente, você não vai ajudar o paciente. Tem um dos titãs da psicanálise, né? Porque Freud, os titãs, os 4, e tem muitos outros importantes, mas eu vou falar Freud, Melanie Klein, o Winnicott, inclusive era pediatra, né? Nossa, não sabia. Pediatra. E Bion. A Melanie Klein não era médica, mas o Freud, médico, o Bion e o Winnicott também. E o Bion, ele coloca assim uma questão, né? Toda uma teoria que ele desenvolveu que chama experiência emocional. Então ele coloca que o psicanalista, e eu entendo que o médico também, ele disponibiliza a mente dele para ter uma comunicação com a mente do paciente, que é uma coisa que acontece com o bebê e a mãe, tá? O bebê e a mãe. Então, estou falando de uma forma assim, muito simples, né? Que me perdoem os psicanalistas, né? Que tem toda essa teoria. Eu fiz um curso de formação em psicoterapia psicanalítica para poder me estruturar para atender como médico, não para ser psicanalista. Eu teria que fazer formação psicanalítica, né? E assim, a mãe tem essa comunicação com o bebê. Então, assim, né? Então, as angústias, né? Porque nós somos seres angustiados. O problema não é ter angústia, o problema é o que a gente faz com a angústia, né? E aí, a angústia do bebê, a mãe que faz essa experiência, ela recebe, né, esses elementos que ele chama de elementos beta, né, que são produzidos na angústia, e ela digere esses bebês em elementos alfa e devolve elementos alfa. Vou usar até um exemplo que uma professora usou no curso, né? A Patrícia, no curso que eu fiz de psicoterapia psicanalística, uma psicanalista. Ela fala assim, ela contou assim, essa história, achei muito representativa. Então o bebê tá chorando, o bebê tá irritado, aí a mãe pega e fala, você tá cansado, você tá com calor, vamos dar um banhinho, um leitinho, e o bebê fica bem. Então ela pegou os elementos beta, digeriu e devolveu alfa. A mãe que não tá com as condições, porque nós somos seres humanos e os seres humanos são falhos. Então eu estou colocando isso da mãe e do nós, médico, né? Porque o médico tem essa função de maternagem. Às vezes a gente tem função de paternagem, está no lugar do pai, e às vezes da mãe.
Aí a mãe que está irritada, está cansada, está com uma depressão pós-parto, eu não aguento mais essa criança, só chora, toda hora chora. O que ela faz? Ela pega os elementos beta da criança, piora os elementos beta, aumenta e devolve beta. E fica para a criança ter que dar conta. É igual o paciente, ele é um bebê que chega para a gente, né, com os elementos beta dele. Olha, eu tô com essa doença incurável, eu vou ficar mal. Aí o que você pode falar? Não, por exemplo, a psoríase é uma doença que tem remissão, né? Falar, a psoríase não tem cura, mas ela tem remissão. O que é remissão? Remissão é você melhorar muito, diminuir muito o número de lesões, ou até mesmo ficar sem lesões. E essa remissão pode ser para sempre. Aí o paciente chega e fala, não tem cura, porque pode recidivar, né? Se bem que isso é um jogo de palavras, né? Isso é uma semântica. Mas você pode ficar sem nada. Fala, mas se voltar a gente trata de novo. Olha aqui, se você pegou os elementos beta e devolveu o alfa, mas você pode fazer o contrário. Você pode falar assim, realmente não tem cura. Acostuma com isso. Essa vai ser a sua vida. Então, isso não é a função da medicina. A função da medicina não é curar, mas é fazer essa função de maternagem, tá? Que pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Depende do momento. Esse mesmo profissional, com o mesmo paciente, pode de outra vez fazer diferente. Nossa, muito interessante, muito interessante. E a importância dessa formação psicanalista também é muito bom, assim, para a relação médico-paciente, né? Porque o paciente sempre procura a gente em algum momento de aflição, né? Ninguém vai procurar um médico, é que tá tudo tão bem na minha vida, então eu vou procurar um médico, né? Não é assim, sempre é num momento, assim, delicado. E é muito importante o médico saber lidar com essa experiência que vem para ele, essa experiência emocional, né? Então, até nisso a gente tem que estar preparado para técnica, para medicina de fato, e para essa outra medicina, o outro lado da medicina, que é essa medicina emocional, de tratar emocionalmente também o outro, né? De lidar com o sofrimento, né? Porque assim, igual você falou, a medicina, ninguém vai fazer prevenção, promoção de saúde, muito raro, né? Inclusive não tem nem muito acesso, né? Que até tem gente, não. Eu vim aqui porque eu quero ver se está tudo bem, o check-up, né? Toda aquela coisa. Mas geralmente a pessoa vem em sofrimento. Então você tem que dar conta do sofrimento do outro. Você fala assim, o ideal seria que todo mundo fizesse psicoterapia, né? Principalmente a gente que trabalha com sofrimento. Tem pessoas que eu nem vou falar que não precisam. Em algum momento precisa, em outro não. Tem pessoas que dão conta, que elas oferecem a escuta, elas conseguem ouvir o paciente, escutar o paciente, que consegue sair coisa boa, que é o acolhimento, porque agora a gente está chamando aqui de experiência emocional, mas pode ser acolhimento, tem empatia, tem compaixão, tem vários nomes, às vezes, para você fazer a mesma coisa, tá? Mas assim, tem que ter, se a gente tiver consciência que não existe nada estável, sabe? Tipo assim, eu sempre tive bem, mas em algum momento pode ser difícil, né? Porque a vida põe desafios pra gente. Nós vivemos num planeta que existe morte, né? Uma dimensão, vou falar, né? Não é um planeta só, né? Uma dimensão que, independente de tuas convicções religiosas, existe morte. Independente da tua fé, a perda de pessoas queridas trazem sofrimento. Então a gente tem que estar isso trabalhado, porque o outro que nos procura também está em sofrimento. Então, eu dou conta de atender uma pessoa que tem sofrimentos parecidos com os meus. Vai mexer com os meus sofrimentos. Vai mexer com os meus traumas. Com as minhas dificuldades. Eu acho que se a gente tiver isso bem consciente, tem gente que fala, não vou dar conta. Acho que eu vou fazer uma especialidade médica, que tem muitas, que eu vou ter pouco contato. Vou trabalhar com imagem, vou trabalhar com... porque também imagem, né? Com a anatomia patológica.
Só que eu vou ter que me relacionar com os colegas, né? Tem isso. O relacionamento humano, se você é ser humano, não tem como escapar, né, Carol? Não tem como. Não tem como, né? Vai ter que relacionar com os outros médicos. Com alguém você vai ter que se relacionar, não tem como fugir. Não tem como fugir. E eu gostaria, assim, de deixar agora em aberto. O senhor tem alguma mensagem para passar? O senhor quer deixar algum recado para quem está nos assistindo? Olha, eu quero, assim, agradecer esse momento, porque, assim, a gente pôde falar de coisas da medicina, de aspectos, mas que se apresenta como coisas da vida. Porque a medicina, ela faz parte da vida. A medicina, a educação, entendeu? Então, assim, e o afeto tem que estar presente, tá? Então, assim, tipo, não tem educação sem afeto, sabe? Paulo Freire, ele foi gênio quando ele fala isso. Mas não tem nada sem afeto. Não tem medicina sem afeto. Não tem vida sem afeto. Porque senão é uma grande desilusão. Então, assim, nesse ponto, eu acho que eu tenho essas características desde criança, que eu nem percebia, sabe? Então, assim, ter fé, ter esperança, ter assim, gostar de pessoas, né? E às vezes tem umas pessoas difíceis, né, Carol? Sim. Mas, como eu estava conversando com o produtor aqui, com o Arthur, tem que ver a parte boa de cada pessoa, né? Da gente tentar trabalhar a conciliação, trabalhar para resolver as coisas, porque a gente vai todo mundo junto. Não dá para ir sozinho. Você só cresce em conjunto. Nossa, que lindas palavras, professor. Tenho a agradecer muito todos os conhecimentos. E o senhor falou também sobre afeto, e isso transparece muito em todas as aulas que eu tive com o senhor, em todos os conhecimentos. Foi incrível. O afeto realmente está sempre presente, assim, como médico e como professor. Obrigada, viu? Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade.